A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Igreja Assembleia de Deus Pernambuco e ADPE, Corpo de Obreiros, servos e servas de Deus. Irmãos, saiu de fato agora a sentença de um dos processos mais importantes que eu considero, por conta da divulgação que foi dada principalmente de forma equivocada, de forma enganosa, por parte do presidente da nossa igreja e de sua diretoria, quando espalhou para toda a igreja e fez com que os obreiros, né, espalhassem, enganando a igreja, dizendo que Ailton tinha ganho processo, que isso e aquilo outro, e a gente sempre dizendo que processo nenhum havia sido julgado ainda, né? Mas além desse aqui, que eu considero mais importante, e eu vou dizer por quê, existem outros, né, que foram arquivados porque a justiça séria não encontrou nada que configure crime da nossa parte. Como Ailton e o seu pessoal vêm o tempo todo por não ter coragem de conversar com os obreiros, de enfrentar cara a cara quem tem condição de refutar as suas mentiras, e aí eles gastam milhões e milhões da igreja, dinheiro de dízimos e ofertas, para processar os irmãos, alegando que estão sendo difamados, injuriados, caluniados, né? E aí os irmãos vejam, está aí em PDF, a cópia da sentença do processo 21976, dígito 85 de 2018, onde houve aquela audiência em dezembro de 2019, veja, quase 3 anos, e agora a Justiça dá a sentença arquivando a pretensão de Ailton. Porque, como ele disse, esse processo é importante porque tem muita coisa, irmão. Foi nesse processo, nessa audiência, que Ailton, ao ser perguntado pelo juiz se queria a nossa condenação, ele disse que queria. Um pastor sério, um homem de Deus sério, ele diria ao juiz: doutor, quem condena é a justiça, eu estou aqui buscando os meus direitos, porque não suporto isso ou aquilo outro, mas não sou eu que desejo a condenação, eu quero que justiça seja feita. Um pastor sério, um homem de Deus, faria isso, mas Ailton disse que queria a nossa condenação. Né? Foi nesse processo onde ele foi perguntado sobre o projeto de cidadania e ele disse que não conhece o projeto de cidadania, inclusive ele tenta colocar por terra, desacreditar a sua testemunha que ele arrolou e levou como testemunha a irmã Gemima, que falou toda a verdade sobre o projeto de cidadania, e ele, quando é questionado pelo doutor Miguel, ele mente perante o juiz e diz: eu não estava aqui, eu não sei o que Gemima falou. Ou seja, ele tenta desacreditar a sua própria testemunha, uma serva de Deus da igreja, que foi lá para falar a verdade. Porque assim, testemunha fala a verdade. Nesse processo, irmãos, o Ailton, ele foi, vocês lendo a sentença, vocês vão ver, e nós vamos citar aqui, ele foi convocado pelo juiz como testemunha do juízo. A testemunha, ela tem que depor sob juramento, ela não pode mentir, porque senão ela pode ser processada e até presa no momento da audiência. E aí o José Alves, com seus advogados, fizeram de tudo para que ele fosse ouvido como informante, como declarante, porque ele foi lá para mentir. E aí o juiz, depois de muito deliberar, consentiu. E o juiz fez questão de dizer assim: quem cala consente. E deixou ele bem à vontade. E aí, quando ele não mentia, ele omitia a verdade. Não é? Então, alguns destaques aqui, nós queremos, vocês vão ver aí que está com marca-texto laranja que nós colocamos, né, na página de número 2. Por fim, como testemunha do juízo, restou conveniente e necessário a ouvida do pastor Ailton José Alves para melhor elucidação dos fatos, pois foi ele bastante citado nos depoimentos produzidos ao longo da instrução processual. Ou seja, o juiz, ao nos ouvir e ouvir as testemunhas dele, o nome dele foi muito citado, não é? E aí o juiz resolveu convocar uma nova audiência para ouvir Ailton José Alves. Aí vocês vão ver na página 3, não é, o juiz dizendo o seguinte: nesse diapasão, ainda nas palavras do nobre promotor, porque o promotor tinha falado nas palavras anteriores, vocês vão ler, vão ver. O juiz diz: não há nos 5 vídeos, objeto da queixa-crime, os vídeos que Ailton e seus advogados colocaram para nos incriminar. O juiz diz: não há qualquer ofensa à figura da igreja ou à sua honra. O que há, segundo seus argumentos, são diversas críticas à atuação da sua diretoria, em especial, repita-se, a gestão de seu pastor-presidente por inconformismo com o modelo de direcionamento da IADPE. Dessa forma, continua o juiz, a situação sob análise é o típico caso em que a presença do animus criticandi, ou seja, significa a atuação no sentido de tecer críticas a determinado alguém, no caso, especialmente a figura do pastor-presidente. Nunca a figura da IADPE. Ele diz, junto ao texto, ou seja, eles, né, Ailton com o seu pessoal, juntou ao texto jurisprudência dos tribunais ratificando o seu entendimento. Aliás, o promotor, né, que juntou
quanto à primeira preliminar. Os argumentos expedidos pelo douto representante do Ministério Público, ou seja, pelo promotor, demonstram a incontestável ilegitimidade ativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para atuar na condição de querelante neste processo, posto que, em momento algum das postagens feitas pelos querelados, por mim e por Sivaldo, que fomos processados aqui, o juiz diz: se verificou qualquer ofensa àquela instituição religiosa, tudo quanto publicado restou direcionado insofismavelmente ao seu pastor-presidente, Ailton José Alves, o qual, como gestor da IADP, é o destinatário exclusivo de todas as ácidas críticas publicadas pelos querelados. Entenderam, irmãos? Eu vou traduzir aqui. O que é que o juiz está dizendo, colocando por terra aqui, baseado no que o promotor também colocou por terra, os argumentos de Ailton e da sua defesa? Ailton o tempo todo vem querendo mostrar para as pessoas que nós estamos falando mal da igreja. Qualquer crente, por mais simples que seja, principalmente os obreiros, sabem que nós nunca falamos da igreja. E nós sempre colocamos nas audiências e desafiamos Ailton e o seu pessoal, mostrar uma vírgula que diga que nós estamos falando mal da igreja. As críticas, o juiz faz questão de destacar, as críticas são feitas a Ailton José Alves. O problema, irmãos, é que Ailton José Alves, ele é imune à crítica, ele não quer ser criticado. Vocês vão ver lá na frente, está sublinhado aí, vocês observem, que o juiz coloca que viu ali na figura dele um homem soberbo, um homem arrogante, um homem que quer estar acima de todos. Pois bem, na seguinte página, vocês vão ver aí, né, a página de número 4, é o relatório passo a decidir, ou seja, depois de fazer um relatório que nós vimos anteriormente, o juiz agora passa a decidir a sentença. E aí vocês vão ler, fala sobre a minha pessoa, fala os depoimentos do presbítero Jonas Renato, o depoimento de Gemima, em todas as páginas vocês vão ver isso. Ele fala sobre o depoimento do major e presbítero Bonifácio, o depoimento do presbítero Jonatas, mas aqui na página 4 está com marca-texto o seguinte: durante a instrução processual, o juiz dizendo, viu? Durante a instrução processual, saltou-me aos olhos a existência de um ferrenho conflito entre homens que se dedicam à transmissão da divina palavra, ou seja, a palavra de Deus, porém mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, estranhos e impróprios aos desígnios de Deus. Veja, irmãos, a percepção que o juiz teve do comportamento de Ailton José Alves, em nos levar à justiça e nós sermos obrigados a nos defender enquanto ele foi lá para mentir. E aí, mais abaixo, vocês vão ver o juiz dizendo: noutro momento, Antônio Peixoto, falando agora de Antônio Peixoto, que é aquele advogado mentiroso, que se comporta muito mal, vocês vão ver o que é que o juiz diz lá na frente. Ele diz aqui: noutro momento, Antônio Peixoto afirma, referindo-se aos querelados sou eu e Sivaldo. Ele diz: se eu atinjo o pastor, estou atingindo a instituição. Existem duas ações de pretensão de contas na Justiça Estadual, movidas por pessoas, ações vazias de significado. Não temos que prestar informações a membros, até porque não estão investidos na igreja. Veja, irmão, o que é que Peixoto diz como representante da igreja, e o juiz destaca aqui. Ele diz, não é, que nós estamos atingindo o pastor e, consequentemente, atingindo a igreja. Engana-se, Peixoto. Porque o pastor é um homem caído, um homem desviado, e nós estamos atingindo o pecado que ele pratica e não a igreja. E aí, irmãos, ele diz mais ainda, não é, que existem duas ações dos irmãos, não é, exigindo prestação de contas na justiça, porque os irmãos sabem, os obreiros sabem que Ailton não presta conta a ninguém, não é? E aí o Peixoto, no seu desvario, nos seus devaneios, na sua loucura, ele diz: não temos, ele representando a igreja, ele diz, não temos que prestar informações a membros, até porque não estão investindo na igreja. Olha, irmão, os membros não estão investindo na igreja? É coisa de louco, não é, irmãos? Aí, na página 5, vocês vão ver outra parte sublinhada. Diz o seguinte, o juiz dizendo, olha, sobre a destinação do dízimo arrecadado, Antônio Peixoto respondeu num tom de claro deboche. Veja que o juiz entende o quanto Peixoto é debochado. Eu não sei como é que Peixoto exerce a advocacia, irmão, porque o tempo todo nas audiências ele se comporta como um debochado. O juiz coloca em tom de deboche, Peixoto diz: o dízimo é entregue ao Senhor. E se eu entrego ao Senhor, eu não tenho que exigir conta. Já pensou, irmãos? Nesse momento, como magistrado, o juiz diz, nesse momento, como magistrado julgador, questionei. Aí o juiz pergunta a Peixoto: quando o Senhor diz haver entregue o dízimo ao Senhor, está se referindo ao Senhor Deus? Aí o juiz continua dizendo: a resposta
foi contundente e imediata. Aí o Peixoto responde: ao Senhor Deus. Também de imediato vieram as explicações não convincentes. O juiz diz que de imediato Peixoto traz explicações não convincentes. E aí ele coloca pastor aqui, mas foi um lapso, né? Peixoto é presbítero. Aí o juiz diz que Peixoto é considerado um dos ícones, ou seja, um dos destaques da IADPE, tanto que ele foi confiado a responsabilidade para representá-la em juízo, ou seja, Ailton colocou Peixoto para representar a igreja. Aí o juiz diz: deveria, nessa condição de representante, ter sido mais convincente e menos prosaico no trato de assuntos de tamanha relevância cristã. Ele preferiu o uso da ironia, excelente recurso daqueles que buscam o contraste proposital entre o que se diz e o que se pensa. Traduzindo, irmão, o que é que o juiz está dizendo aqui? Que Peixoto, como representante da igreja, faltou nele tato, faltou nele inteligência para se ater aos fatos e trazer a verdade e não ficar usando de ironia, não é? Que é um recurso, segundo o juiz, e é mesmo, não é? Que aquelas pessoas totalmente despreparadas e mal intencionadas, irmãos, usam para tirar o foco da coisa. Então é isso que a gente vem dizendo, irmãos. E os pastores, que ainda são pastores sérios, né? Sabem de tudo isso. Aí nós vamos lá para a página 6, 7. Vocês leiam tudo isso, que é o depoimento. Eu só estou destacando aqueles textos que nós colocamos o marca-texto, tá bom? Mas leiam aí que vocês vão ver os depoimentos dos irmãos. Aí na penúltima página, vocês vão ver aí, não é na penúltima não, na antepenúltima, dada a palavra ao doutor Miguel, advogado dos querelados, nosso advogado, de pronto Ailton José Alves se posicionou insurgente ao dizer: doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer, ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ailton mentindo, não é, querendo fugir de ser ouvido, porque esse é o costume dele, né, irmão? Porque se ele fosse um homem de bem, um pastor decente, um caba macho, ele tinha me ouvido lá quando eu fui no gabinete dele, mas ele se acostumou a fugir da verdade. E quando se deparou na audiência perante o juiz, quando foi ser perguntado pelo doutor Miguel, ele saltou com essa, dizendo que doutor Miguel não tinha condições de ouvi-lo. O juiz repreendeu ele, não é? Mandou ele se comportar, e doutor Miguel fez as perguntas. Aí em seguida vocês veem, na própria sala de audiência, tive o desprazer, o juiz dizendo-lhe: tive o desprazer de usar do rigor necessário para evitar vias de fato como consequência de um sério desentendimento entre Antônio Peixoto e um dos querelados. Isso aqui foi aquela palhaçada do Peixoto, né? Que o Peixoto se levantou quando eu virei para trás e disse: cuidado, rapaz. Aí ele se levantou dizendo que eu tinha ameaçado ele, e foi aquela palhaçada toda, e o juiz precisou bater na mesa e chamar a polícia e expulsou literalmente ele da sala. Ou seja, um advogado que não sabe se comportar, que vai para mentir, preparado para mentir. Nós participamos de audiências recentes, irmão, que tanto ele como o presidente dele não param de mentir, de enganar, não é, de tentar ludibriar a justiça. Aí vocês vão ver, logo embaixo, no final da página, o juiz diz o seguinte: no mais, praticamente todas as perguntas resultaram sem a devida e pretendida resposta. O juiz dizendo que as perguntas que foram feitas a Ailton José Alves restaram sem resultado e sem a devida resposta. Aí o juiz continua dizendo: algumas respondidas, porém, distante da luz que poderia aclarar os pontos neofrágicos deste conflito. Tentativa frustrada, Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à apresentação. Se posicionou do início ao fim na defesa daquilo que entendia ser correto como postura de gestor de uma instituição religiosa. Adotou, no entanto, uma postura, veja o que é que o juiz diz a respeito de Ailton, de superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque a dar início à sua peça final, citando a passagem bíblica contida em Eclesiastes 1 e 2, qual seja, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, o juiz diz que o mau comportamento de Ailton, com as mentiras dele, o juiz não usa a expressão, mas eu digo que Ailton mentiu e omitiu, e com aquele ato de superioridade, ele se comportou como superior ao juiz, ao promotor, a todo mundo. E os pastores sabem do que eu estou falando. Ailton é desse jeito, arrogante, prepotente, soberbo. E aí o juiz diz que esse comportamento de Ailton levou o promotor a citar o texto bíblico de Eclesiastes 1 e 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, o promotor claramente mostrou que ali estava na frente deles um homem vaidoso, soberbo, arrogante e prepotente. E o juiz continua: não encontrei nesse processo, o juiz diz, olha, qualquer sentimento nobre de generosidade, sinceridade ou benevolência. O juiz viu na figura de Ailton um homem que não tem nobreza, não tem generosidade, não tem sinceridade, não tem benevolência.
Haja vista quando ele perguntou, o senhor quer a condenação dos rapazes? Ele disse, quero, sim, senhor. O senhor tem condição de perdoar? Ele disse, senhor, doutor, para perdoar, até para perdoar tem limite. Veja que coisa, irmão. Aí o juiz continua. Ao contrário, não é de tudo isso, de quê? De generosidade, sinceridade, benevolência, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Mas tudo passa. O tempo está sempre pronto a desvelar a verdade. Talvez possa eu encontrar, talvez aqui, também aqui, as muitas razões que levaram o filósofo alemão Friedrich Hayek a combater tão ardorosamente pela voz de homem louco o cristianismo em sua mais elevada expressão de mundanismo. Por fim foram tomados interrogatórios dos querelados. Aí a gente foi ouvido. Veja, irmão, as expressões do juiz aqui, né? Não encontrou generosidade, sinceridade, benevolência. Pelo contrário, encontrou muita vaidade, entulho de ironias, insulto, deboche, citações grosseiras. Foi isso, irmãos, e é isso que toda igreja, o crente mais simples, que começa a conhecer Ailton José Alves e sua diretoria, sabe que ele é isso aqui, não é? Ele é isso aqui. E aí no final, está aqui sublinhado o meu nome, Giovanni Cardoso Farias, o meu depoimento, e lá embaixo vocês vão ver, em suma, o juiz diz, em suma, com os depoimentos, vídeos e documentos trazidos ao processo, convencido estou, o juiz diz, convencido estou da absoluta isenção de ânimo dos querelados em atingir a honra objetiva e secular da Igreja Assembleia de Deus, da qual todos direto ou indiretamente fazem parte. O juiz diz aqui, eu não vejo nenhuma culpa dos querelados, ou seja, de Giovanni Cardoso de Sivaldo em querer atingir a igreja. Aí embaixo ele diz, e por conseguinte absolvo Giovanni Cardoso de Farias e Sivaldo Eugênio de Freitas. Amém, irmãos? O juiz aqui arquiva com a sentença de absolvição e enquadrando Ailton José Alves e a sua turma de mentirosos, de homens maldosos, de homens que há muito tempo deixaram de orar, de interceder pela igreja, de se comportarem como homens de Deus. Que Deus abençoe a todos. Continue orando, irmãos, pela igreja. Nós comemoramos a vitória da verdade. Eu não estou aqui comemorando a vitória de um processo, porque neste mesmo processo, ao ser ouvido, eu disse ao juiz, doutor, eu não estou aqui preocupado com o resultado positivo ou negativo, com a condenação ou não. Eu estou preocupado em falar a verdade. E fica aí o exemplo, irmãos. Aconteça o que acontecer, à luz da Bíblia, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que falar a verdade, mesmo que a espada esteja sobre o seu pescoço. Seja homem de Deus e seja mulher de Deus.